E chegamos ao último capítulo da minissérie As Bem-aventuranças, onde o nosso Senhor Jesus nos fala: quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Jesus ele nos fala cada uma das 8 bem-aventuranças que havia ali, e no final ele fala uma outra situação, que é o fato de sermos perseguidos por vivermos todas aquelas bem-aventuranças. Não seria uma 9ª bem-aventurança, mas o fato de cumprirmos todas elas. Porque o que Jesus vem nos revelando através das bem-aventuranças não é o fato de que nós devemos escolher uma delas e vivê-la. Mas isso significa, quando ele traz essas bem-aventuranças, significa que todas elas fazem parte da característica da vida do cristão. Todas elas demonstram os frutos do Espírito na sua vida. Então elas revelam claramente que o Espírito de Deus habita em você. E o que o nosso Senhor Jesus nos diz é que abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Ou seja, nos perseguirem, nos caluniarem, nos rechaçarem, inventarem mentiras contra nós, nos perseguirem pelo fato de que nós seguimos a Jesus, seguimos a verdade, sabemos qual é a verdade. O mundo está totalmente relativizado, não existe mais verdade no mundo. Tudo no mundo está relativizado, mas a palavra de Deus é a verdade que o mundo tanto precisa para a sua salvação. E nós somos portadores desta verdade. Nós precisamos propagar essa verdade, nós precisamos vivê-la, conhecê-la, vivê-la e propagá-la, porque a característica principal da vida do cristão é conhecer o Senhor Jesus Cristo, permanecer adorando e conhecendo e assim propagarmos o Evangelho, a palavra do Senhor para todas as pessoas neste mundo, através da palavra e através das nossas ações, dos nossos exemplos, vivendo essas bem-aventuranças, as quais o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E ele diz aqui mais, que alegrem-se e fiquem satisfeitos, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, no passado, os profetas sempre proclamaram o juízo de Deus para todas as pessoas naquele tempo. E Deus usava esses profetas para falar a respeito da vinda do Messias, como Jesus veio para salvar o mundo. Falava da situação de uma perseguição que haveria de se levantar contra aquela nação, devido à sua idolatria, devido ao seu afastamento de Deus. E Deus usava os profetas para trazer essas palavras muito fortes, muito duras. E por isso o povo não gostava dessas palavras, não seguiam essas palavras, não aceitavam essas palavras e ainda perseguiam os profetas. Levantavam calúnias contra eles, perseguiam eles de forma árdua, de forma difícil, com apedrejamento e às vezes até com morte. Mataram muitos profetas. E assim, como eles fizeram no passado, eles agem hoje. Nós somos servos do Senhor neste mundo, portadores da verdade, da palavra de Deus. Estamos aqui levando a palavra do Senhor para todas as pessoas, expressando claramente que Jesus está voltando para julgar o mundo. E aquele que foi encontrado fora de Cristo será lançado na condenação eterna. E por conta disso, as pessoas não gostam de nós, dessa verdade, dessa palavra do Senhor. Porque a porta da graça está aberta agora. Mas para que venhamos entrar pela graça, para servir ao Senhor, para viver para o Senhor, nós receberemos uma transformação do Senhor na nossa vida. Nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, arrepender-nos das nossas práticas antigas, dos nossos erros, das nossas concupiscências e assim aceitar Jesus Cristo como nosso supremo Salvador, o único Senhor e suficiente Salvador. E sendo Ele nosso Senhor, agora nossa vida vai ser transformada para que vivamos em função dEle, em função da Sua palavra, e sejamos transformados pela Sua palavra. Mas o mundo não quer abandonar os seus pecados. O mundo não quer abandonar as suas concupiscências. As pessoas não querem deixar de lado o pecado, aquilo que lhe outorga prazer. E Jesus nos diz que aquele que ama a sua vida e quer preservá-la, a perderá. Mas aquele que ama ao Senhor acima da sua vida e rejeita as suas práticas, rejeita a sua vida por amor do Evangelho, este será salvo. É o fato de tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus Cristo.
É o fato de abandonar as concupiscências da carne. É o fato de abandonar os prazeres da sua carne, aquilo que você tanto deseja para satisfação sua própria. Abandonar tudo isso para viver para Cristo, para viver o Evangelho. Deixar de viver a sua própria visão de mundo, a sua própria justiça para viver a justiça de Deus. Mas o mundo não quer isso. O mundo quer viver a sua própria visão de mundo, sua própria cosmovisão, sua própria justiça, que é errada, que é mentirosa, que é falha. O mundo quer viver a relatividade. O mundo quer mudar os parâmetros, os padrões que Deus já estabeleceu para nós. E nós precisamos viver a verdade de Deus, a vontade de Deus. E como nós vivemos essa vontade de Deus e propagamos essa verdade, o mundo nos repudia, porque quando nós não estamos no caminho do Senhor, quando nós não estamos vivendo para o Senhor, o que virá sobre nós é a condenação, é a ira de Deus. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele nos esclarece que alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. E nós vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 6, e a partir do versículo 9, o Senhor dizer ao apóstolo João, e o apóstolo João escrever para que nós venhamos saber o que Jesus nos disse. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos, por terem anunciado a palavra de Deus, isto é, por terem dado testemunho. Eles clamavam em alta voz: Soberano Senhor, ó verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que o número total de seus companheiros seja alcançado, seus irmãos que serão mortos como eles foram. Então observei quando ele rompeu o sexto selo, e houve um grande terremoto, o sol ficou preto, como um saco fúnebre, e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos pelo vento muito forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governadores, os generais, os ricos e os poderosos, de fato, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? Então nós vemos que os santos, os salvos, aqueles que pregaram o evangelho, aqueles que deram testemunho neste mundo e que foram mortos, foram encontrados na eternidade, debaixo do altar. Eles clamavam ao Senhor: ó Senhor, quando o Senhor vingará o nosso sangue? Então o Senhor disse a eles para aguardarem mais um pouco, porque mais pessoas haveriam de vir. Então foi dado para eles vestes novas diante do Senhor, e eles ficaram ali e permaneceram diante do Senhor. E aí começou o juízo de Deus sobre a terra. E as pessoas que estavam aqui neste mundo começaram a fugir para as cavernas e desejando até que os montes caíssem sobre eles, porque eles sabiam que a ira de Deus que estava por vir era grandiosa, era terrível, era pesada demais. Mas eles haveriam de passar pela grande ira do Senhor, porque eles não renunciaram ao pecado, porque eles não aceitaram ao Senhor, porque eles não aceitaram servir ao Senhor. Eles rejeitaram a Deus e passaram a viver segundo a sua própria vontade. E dessa maneira, pecaram contra Deus, e o juízo de Deus contra o pecado e contra os pecadores estava por vir, estava caindo sobre a terra naquele momento. Mas os cristãos, aqueles que perseveraram e permaneceram fiéis ao Senhor, aqueles que viveram a sua vida toda dando bom testemunho e morreram de velhice, aqueles que foram arrebatados, aqueles também que foram mortos por espada, mortos por perseguição, simplesmente por servir ao Senhor e por anunciar o Evangelho, todos esses foram encontrados no céu com o Senhor, para glorificar Ele por toda a eternidade. E também vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 20, e a partir do versículo 4, o Senhor nos dizer: vi tronos, e aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridade para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por testemunharem a respeito de Yeshua, Jesus, e da proclamação da palavra de Deus. Também os que não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles
voltaram à vida e reinaram com o Messias durante 1000 anos, durante o milênio. Aqui são as pessoas que vieram da grande tribulação. Neste momento eu não estou pregando a respeito de meso ou pós-tribulação. Eu só estou falando o que está escrito aqui na palavra do Senhor, que existe uma grande tribulação e que cristãos passarão por lá. E o nosso Senhor nos diz que essas pessoas que não aceitaram a marca da besta na sua testa e nem nas suas mãos, o que quer dizer, quando se fala de testa, se fala da consciência, se fala da mentalidade, rejeitaram a mentalidade deste mundo e ficaram selados com a palavra de Deus, simplesmente com a verdade do Senhor, que é a palavra de Deus. E quando disse a respeito de marcas nas mãos, que fala a respeito de ação, de atitudes, as atitudes segundo o mundo, segundo a vontade da besta, segundo a vontade de Satanás, essas pessoas também recusaram essas ações de acordo à vontade de Satanás e passaram a viver a vontade de Deus. E por isso foram decapitados, por isso foram degolados, por isso foram mortos e foram encontrados no céu. Essas pessoas que resistiram a essa grande tribulação, essas pessoas que passaram por esse período e serviram, continuaram servindo ao Senhor, amando ao Senhor e testemunhando a palavra de Deus. Essas pessoas foram encontradas no céu, na glória, e junto com o Senhor viveram 1000 anos, o milênio, passaram pela primeira ressurreição. E a segunda ressurreição vai vir depois do milênio, onde as pessoas, os mortos, serão ressuscitados para serem julgados pelo Senhor e julgados para passar a eternidade na condenação eterna. E essas pessoas que subiram com o Senhor na primeira ressurreição, junto com o Senhor, julgarão o mundo. E julgarão o mundo para ser condenado por toda a eternidade no inferno. Então, nós que perseveramos no Senhor, nós que formos achados bem-aventurados pelo Senhor no dia do Senhor, seremos achados, seremos levados pelo Senhor para a eternidade e a nossa recompensa no céu será grandiosa, será eterna, será maravilhosa, será algo que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu e a mente mais sábia deste mundo nunca recebeu na sua consciência o que Deus tem preparado para estes bem-aventurados que o amam. Então que nós possamos vigiar o nosso caminho neste mundo onde nós vivemos, nesta grande Babilônia, que nós possamos andar no caminho de retidão, no caminho de acordo com a vontade do Senhor e venhamos ser achados pelo Senhor como bem-aventurados. E vou citar aqui cada uma dos bem-aventurados, cada uma das bem-aventuranças, para que nós possamos nos lembrar. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Que nós venhamos ser achados bem-aventurados no Senhor, para que nós venhamos passar a eternidade com o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça seja sempre contigo e que o Senhor estenda a sua boa mão sobre você, para que você possa ser bem-aventurado até o fim. Ore comigo. Deus eterno, soberano Pai, grandioso Senhor, obrigado, Pai, por esta minissérie que o Senhor veio nos ensinando a respeito das bem-aventuranças. Obrigado por este cuidado do Senhor em nos revelar a sua palavra e nos estabelecer nesta palavra do Senhor, Pai, para que nós venhamos viver segundo a tua vontade, segundo o teu coração. E assim venhamos estar na glória com o Senhor naquele grande dia, onde diremos que tudo o que passamos aqui neste mundo valeu a pena, meu Senhor. Deus nos preserva em Ti, nos guarda em Ti, porque sem Ti nós não poderemos vencer, meu Senhor. Vem com Teu Espírito Santo sobre nossa vida e faze de nós habitação, para que assim nós venhamos glorificar Teu nome neste mundo, Deus. Em nome de Jesus Te pedimos e já Te agradecemos com a certeza da vitória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se que todas as dores que você passar aqui neste mundo, todas as aflições que você passar aqui neste mundo é passageira. Este mundo é o único inferno que o cristão vai conhecer. E este mundo é o único céu que o ímpio vai conhecer. Nós, cristãos, vamos passar a eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que os teus olhos e coração estejam fixados na eternidade. Glória a Deus. Amém.
Eu sou Claudemiro Júnior e você está no canal Estrelas Eternas. Se você tem assistido aos vídeos do canal e tem gostado do conteúdo e ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho, que dessa maneira você não vai perder as notificações de quando nós postarmos um vídeo novo. E também aproveita para curtir o nosso vídeo, dessa forma você vai estar mostrando ao YouTube que você está gostando dele e dessa forma o YouTube vai fazer com que este vídeo venha alcançar mais vidas e então você vai estar ajudando nessa obra de evangelização e Deus te abençoará por isso. Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado!